Boa noite a todos vocês que reservaram mais esse tempo para juntos cultuarmos ao nosso Deus, para celebrarmos esse momento de adoração e de exaltação ao nome do nosso Senhor. Nós iniciaremos esse culto online fazendo a leitura na palavra de Deus no Salmo de número 113. Convido você, se assim puder, abrir a sua Bíblia, aí mesmo na sua casa, e fazer a leitura comigo do Salmo de número 113, da palavra do Senhor, que nos diz assim: Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus? Cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. O nosso Deus é todo-poderoso e somente Ele tem poder para executar todas essas obras, de levantar do pó aquele que está desanimado, aquele que está abatido, e fazer com que uma mulher estéril possa gerar filhos, como vimos acontecer em algumas vezes na história da Bíblia. Por isso o nosso Deus é excelso, por isso o nosso Deus é grandioso, e Ele merece toda a honra e toda a glória. E nós vamos fazer isso agora. Nós vamos exaltar ao Senhor, nós vamos manifestar a sua glória através de cânticos espirituais. Deus é o Senhor de toda a criação. Antes dele absolutamente nada existia, e tudo ele fez para a glória do seu nome. Por isso, desde os confins da terra até os mais profundos mares, o nome dele é exaltado. Exaltemos então o nome do Senhor através desse cântico. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, em meio ao clamor, nasce esta canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, em meio ao clamor, nasce esta canção, e os povos cantam
toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação. Grande Deus, seja louvado. Nós louvamos o nome do nosso Deus, porque Ele nos salvou, porque Ele nos redimiu dos nossos pecados, e isso foi através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Não existe outro meio de chegarmos até Deus. Não existe outro caminho para a nossa salvação. Nada além do sangue de Jesus pode trazer a vida eterna sobre nós. Então vamos louvar o nosso Deus, dizendo que nada além do sangue nos leva até o nosso Salvador. Teu sangue leva-me além, todas as alturas, onde ouço a tua voz, de tua justiça, pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além, todas as alturas, onde ouço a tua voz, de tua justiça, pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Da cruz, mostra a tua graça, fala do amor do Pai, prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue
mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve será. Sangue lavado, mais alvo que a neve será. Benigno e gracioso é o Senhor, e merece todo o nosso louvor. Vamos louvar ao nosso Deus com esta oração? Querido Senhor e Deus, Tu estás acima de todas as coisas, o Teu trono está acima do universo, porque o Senhor é Criador de tudo que existe. Mais uma vez, nós reservamos esse tempo para adorar ao Senhor, para bendizer o Teu nome, para exaltar a Tua majestade, porque só o Senhor é Deus e nós fomos criados com o propósito de Te louvar. E é isso que nós queremos fazer neste momento. Que nada, Senhor, possa nos levar para longe desse propósito de adorar ao Senhor, de bendizer o Teu santo nome, mas que nós possamos sempre reconhecer a Tua majestade e nos prostrarmos, nos curvarmos diante do Senhor em total rendição e adoração a Ti, que somente é devido. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e nós Te adoramos. Amém. Ainda na palavra do nosso Deus, carta de Tiago, capítulo 1, versículo de número 17. Tiago, capítulo 1, versículo 17, está escrito assim: Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Todo bem que nós possuímos, todas as bênçãos que nós recebemos, vem com exclusividade do nosso Deus, do Senhor, do Pai das luzes. Por isso nós nos colocaremos diante dele para agradecer pelas bênçãos que tem derramado sobre nós. E nós vamos fazer isso primeiramente cantando o hino de número 62 do Inário Novo Cântico, hino de gratidão. Louvemos a Deus, agradecendo pelas suas bênçãos através deste hino. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar, que alegra o meu viver. A correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças
a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças, por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura, e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Nós vamos ainda agradecer ao Senhor pelas suas bênçãos com uma oração, e nós vamos orar nesse momento com a nossa irmã Vera, que transmitirá essa nossa gratidão perante Deus com mais uma oração. Querido Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, por tudo que faz por todos nós, Senhor. Obrigado porque eu sei que nunca nos desampara, mesmo nos momentos difíceis, o Senhor sempre está aqui para nos fortalecer, Senhor. Obrigado pela consciência que temos, dito que tudo nessa vida dependemos de Ti, Senhor, e que possamos enxergar que nada somos sem Ti, Senhor. Essa oração que Te faço, eu agradeço em nome do Senhor Jesus que eu oro. Convido você a abrir comigo a Bíblia no livro do profeta Obadias, do qual eu farei a leitura dos versículos 15 a 21. Obadias, versículos 15 a 21. A palavra do Senhor nos diz: porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu malfeito tornará sobre a sua cabeça. Porque como bebestes do meu santo monte, no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem existido. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a este, e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Os de Neguebe possuirão o monte de Esaú, e os da planície aos filisteus. Possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Vamos orar mais uma vez, queridos? Pai, nós clamamos a Ti pela Tua instrução mais uma vez. Pedimos ao Senhor que nos dê sabedoria,
para que possamos compreender a mensagem do Senhor que está contida nessa palavra, para que sejamos enriquecidos espiritualmente, para que sejamos edificados pelo Teu poder e assim vivamos cheios de paz e esperança e santidade para a glória do Senhor. Fala ao nosso coração, Pai. Te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, na mensagem anterior, no domingo passado, mensagem que está no nosso vídeo anterior também, nós vimos como Deus pesará a sua mão contra os inimigos da sua igreja, contra aqueles que se levantam contra o seu povo para atentar contra ele. E isso através das profecias feitas contra o povo de Edom, pelo profeta Obadias. E nesta mensagem de hoje, nós veremos a mesma mão do Todo-Poderoso Deus, agindo agora de forma benéfica sobre o seu povo, sobre a sua igreja, trazendo a nós promessas de paz, de esperança, a uma igreja que muitas vezes sofre contra a perseguição dos seus inimigos. E o ensinamento que esse texto traz para as nossas vidas é que Deus concederá prosperidade eterna aos seus filhos. Deus concederá vida eterna à sua igreja, aqueles que pertencem ao Senhor Jesus, aqueles que creem verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo. E logo no início dessa segunda parte do livro do profeta Obadias, nós encontramos a primeira frase, o dia do Senhor, porque o dia do Senhor está prestes a vir. E em diversos lugares da palavra de Deus, de toda a Bíblia, nós encontramos essa expressão, dia do Senhor. E essa expressão faz referência ao grande julgamento de Jesus Cristo, ao dia em que Jesus voltará para buscar e para glorificar a sua igreja e ao mesmo tempo para destruir de forma definitiva todos os inimigos dos cristãos. Nós vemos isso no livro de Atos, capítulo 2, no versículo 20, que está escrito assim: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. No entanto, as palavras do profeta Obadias tinham primeiramente a intenção de trazer revelações, de trazer profecias ao povo judeu. Profecias que se realizariam, que se aplicariam ao povo exclusivo de Judá. Mas essa palavra também é aplicada a todo o povo de Deus, de todas as épocas, de todos os tempos, de toda a igreja do Senhor Jesus, até o último dia desta terra. E a mesma história que se aplica sobre Judá é a história que será aplicada sobre toda a igreja de todo este mundo. Lembrando que Judá era o povo de Deus da antiga aliança. E assim, toda a revelação que Deus fazia ao povo judeu, ao povo de Israel do Antigo Testamento, era uma revelação, de certa forma, embrionária, para aquilo que também Deus traria sobre a nova aliança através de Cristo Jesus, sendo aplicado a toda a igreja cristã. Porque a igreja cristã é o povo de Deus na nova aliança. E esse povo não se restringe mais a um país, a uma nação específica, mas esse povo engloba pessoas de todas as nações, de todas as partes desse mundo. Aquelas pessoas que realmente entregam suas vidas com exclusividade ao nome do Senhor Jesus Cristo e confessam diante dele os seus pecados. Vejamos então a aplicação da profecia do Senhor sobre o povo de Judá, sobre o dia do Senhor, a respeito daquela nação, para que nós possamos entender também o que a mensagem de Deus traz para as nossas vidas dentro desse tema. Então, esse dia do Senhor, que o profeta Obadias falava, dizia a respeito ao grande juízo que Deus derramaria sobre não apenas Edom, mas sobre todas as nações circunvizinhas de Judá.
todos os outros povos cairiam no juízo de Deus. E Edom, especificamente, recebe essa profecia do Senhor através das palavras que foram dirigidas aos judeus. Isso, meus irmãos, porque como se não bastassem as atrocidades que os edomitas cometeram contra os judeus, como nós vimos na mensagem anterior, como se não bastassem a atitude de saquear os bens dos judeus quando foram invadidos pelos babilônios. Como se não bastasse o deboche dos edomitas contra os judeus. Como se não bastasse a sua má índole de cercar os poucos judeus que conseguiam escapar das mãos do rei da Babilônia para matá-los nas beiras das estradas. Depois que Judá foi levado ao cativeiro, os edomitas invadiram as suas terras, os edomitas invadiram Jerusalém, e ali no santo monte do Senhor, onde antes estava o templo dedicado ao nome de Deus, onde estava ali o local onde eles usavam para cultuar o nome do Senhor, os edomitas fizeram uma grande celebração, fizeram uma grande festa para comemorar a queda dos judeus. E essa grande festa foi marcada por um grande e exagerado consumo de vinho, além de algumas orgias que os edomitas estavam praticando no santo monte do Senhor. Diante disso, é que Deus usa a ilustração da bebida para dizer que eles teriam que continuar bebendo todos os dias da sua vida. E a ideia é que, enquanto eles estavam festejando, a bebida era motivo de alegria. Mas quando Deus pesasse a sua mão sobre eles, era como se eles consumissem uma bebida amarga, uma bebida intragável, uma bebida que não era saborosa, mas eles teriam que beber até que sorvessem tudo, ou seja, até que eles fossem destruídos pela mão do Senhor por causa das suas atrocidades contra os judeus e por causa da sua profanação do santo monte do Senhor. Mas a partir do versículo 17, depois de trazer essas horrendas profecias que iriam recair sobre os edomitas, a palavra de Deus traz uma palavra de conforto e de esperança aos judeus. Enquanto os edomitas receberiam a devida punição pelo seu atentado contra Judá, o reino dos judeus seria restaurado. E isso em todos os âmbitos. Eles voltariam para suas possessões, para suas terras. Eles teriam a sua liberdade devolvida. E o culto ao Senhor também seria ali restabelecido. Essa profecia, irmãos, dizia a respeito ao retorno de Judá do cativeiro babilônico, depois de aproximadamente 70 anos, em que, como consequência da sua idolatria, da dureza do seu coração, Deus levou o seu próprio povo a ser escravo numa terra distante, numa terra promíscua, numa terra em que eles não se sentiam bem-vindos. Mas eles retornariam para a sua terra, e retornariam com uma postura diferente. Eles retornariam tendo aprendido algumas lições pela experiência que passaram como escravos na Babilônia. Por isso Obadias chama o Monte Sião de Monte Santo. Eles voltariam vivendo de acordo com a lei do Senhor novamente. Depois que voltasse da Babilônia, os judeus abandonariam as suas práticas idólatras, abandonariam a dureza do seu coração e voltariam a viver de acordo com os princípios de santidade e de justiça que o Senhor estabeleceu na sua palavra. Aquilo que antes eles haviam esquecido, que eles haviam abandonado, eles retomariam depois que voltassem do cativeiro na Babilônia. Além disso, outra coisa que Deus iria restaurar no meio do povo de Judá era o seu exército, era a sua força de batalha. E Deus usaria então o próprio exército de Israel
para executar a sua vingança contra os edomitas. Os edomitas que tinham causado tantos males aos judeus, agora sofreriam a vingança do Senhor usando os próprios judeus como instrumentos. Essa era a profecia que estava sendo declarada ali naquele momento e, de fato, no decorrer da história, nós vemos o cumprimento dessa profecia. Por volta ali do ano 130 a.C., sob o reinado de João Hircano, os judeus entraram numa batalha contra Edom, contra os descendentes de Edom. E naquela batalha, os edomitas foram destruídos de uma vez por todas. O povo edomita deixou de existir como povo. Isso debaixo da punição de Deus, usando o próprio povo dele para executar essa vingança. A palavra do Senhor diz que ninguém restará da casa de Esaú. E assim o Senhor falou, e assim o Senhor cumpriu todas as suas profecias. Os últimos 3 versículos, de 19 a 21 do livro de Obadias, revelam a profecia da retomada do povo de Deus das suas terras. Quando eles foram levados, quando os judeus foram levados para a terra da Babilônia, outros povos tomaram posse da terra ali de Canaã. Mas quando Deus trouxesse o povo de volta, quando Deus restaurasse os judeus, eles mais uma vez retornariam e tomariam a posse da sua terra que Deus havia lhes dado por herança. E isso desde o tempo de Abraão. Mas o que isso quer dizer para nós? O que isso tem para nos ensinar? Para a igreja de hoje? Para os cristãos de todos os tempos? Como isso se aplica à realidade da igreja de Jesus Cristo? Irmãos, a ilustração do vinho, utilizada por Deus através do profeta Obadias, também é usada no Novo Testamento para demonstrar a ira de Deus contra os ímpios, a ira de Deus sobre os inimigos da igreja de Jesus Cristo. Veja o que diz a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 14, versículos 9 e 10. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou na mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado, sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Esses adoradores da besta que recebem a sua marca são os desobedientes, são os que não ouvem a palavra do Senhor, são aqueles que não creem no Senhor Jesus Cristo, tornando-se assim inimigos da igreja do Senhor Jesus. E aqui a palavra de Deus usa também essa ilustração da bebida, dizendo que eles teriam que beber do vinho da cólera de Deus, da ira de Deus, que havia sido preparado sem mistura, ou seja, sem dissolução, sem nenhum tipo de suavização, mas era um vinho extremamente forte que eles deveriam beber, demonstrando com essa ilustração a condenação eterna dos ímpios, sendo assim punidos ao lançamento dentro do lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. Embora as profecias de Obadias foram proferidas diretamente ao povo judeu, as palavras do Senhor através do seu profeta alcançam toda a igreja de Jesus Cristo. E, irmãos, não são poucos os inimigos que se levantam contra a igreja do Senhor Jesus, como nós vimos esses inimigos na semana passada. Mas essa realidade ainda vai se tornar cada vez mais difícil. A igreja será cada vez mais perseguida. Os dias para os cristãos serão cada vez piores. Serão dias maus, serão dias de aflição, serão dias de angústia, conforme a perseguição vai se intensificando contra a igreja. Assim ela enfrentará períodos bem atribulados.
e os seus inimigos se alegrarão. Os inimigos da igreja irão tripudiar sobre ela, irão comemorar as suas adversidades, as suas aparentes derrotas. Porém, no dia do Senhor, o dia em que Jesus voltar, ele voltará como justo juiz. Ele voltará para julgar os povos. Ele voltará para derramar a sua ira sobre os ímpios, sobre os inimigos da igreja. E eles receberão a vingança do Senhor infinitamente mais do que eles têm praticado contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eles serão lançados, como diz Apocalipse 19:20, no lago que arde com fogo e enxofre, demonstrando uma grande tormenta, demonstrando um grande sofrimento sobre todos aqueles que não creram em Jesus Cristo, sobre todos aqueles que se levantaram contra a sua igreja. E percebemos outra relação entre as profecias aos judeus e a igreja nesse texto. A destruição de Edom seria ocasionada pelos próprios judeus. Eles seriam instrumentos de Deus para destruir o seu inimigo. E da mesma forma, os próprios cristãos, no dia da volta de Jesus Cristo, também irão julgar o mundo e os próprios anjos. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 2 e 3, que nos dizem assim: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Esses santos mencionados pelo apóstolo Paulo são os cristãos. São todos aqueles que consagram as suas vidas a Deus. Todos aqueles que separam as suas vidas ao Senhor Jesus. E todos esses santos que pertencem ao Senhor Jesus Cristo irão julgar tanto os inimigos da igreja, tanto os ímpios, quanto os próprios anjos, nesse caso aqui, demônios, no dia do Senhor. De que forma nós, os santos, iremos julgá-los? Esse detalhe a palavra de Deus não nos revela. Mas nós sabemos que os santos estarão ao lado de Jesus entre as nuvens, participando do grande dia do Senhor, do grande julgamento dos inimigos da igreja, em que eles receberão a devida punição por provocarem tantas adversidades contra o povo do Senhor. E assim, depois de terminado o julgamento dos inimigos da igreja, os santos, os cristãos, serão levados ao novo céu e nova terra, onde habitarão por toda a eternidade na presença física do Senhor Jesus, tendo cada um dos cristãos recebido também um corpo glorificado, um corpo aperfeiçoado. Nesse lugar que Jesus tem preparado para a sua igreja, não haverá tristeza, não haverá choro, não haverá morte. E por que não haverá nada disso? Porque não haverá a presença do pecado mais. Não haverá nenhuma imperfeição. Não haverá nada fora de harmonia. Mas tudo será perfeitamente harmônico, de acordo com a ação prometida por Deus à sua igreja. Não haverá idolatria. Não haverá quebra dos mandamentos do Senhor. E haverá galardão, haverá recompensa a cada um por aquilo que fez na sua perseverança ao nome do Senhor Jesus Cristo. Os filhos de Deus irão desfrutar de uma prosperidade eterna. Mas não confundam, irmãos, prosperidade com riqueza, com bens materiais. Essa prosperidade que a palavra do Senhor nos ensina é algo muito maior do que uma riqueza material. Essa prosperidade será uma alegria plena que tomará conta dos nossos corações. Será uma alegria abundante sobre aqueles que estiverem habitando o novo céu e nova terra. Essa prosperidade será
habitar na presença do Senhor Jesus sem mais estar debaixo do jugo do pecado. E isso por toda a eternidade. Uma bênção infindável. Essa é a maior prosperidade que a palavra de Deus profetiza sobre a vida de cada cristão. E o que nós concluímos com esta mensagem? Qual é a razão? Nos perguntamos. Qual o objetivo de Deus com essa profecia sobre o seu povo? Com essa profecia sobre a sua igreja? O primeiro objetivo dessa profecia é encher os corações dos cristãos com a mais plena esperança e expectativa com relação ao dia do Senhor. É trazer esperança e, através da esperança, a alegria, pela certeza de que o Senhor Jesus irá voltar para buscar a sua igreja. Sendo este um dia glorioso, na qual nós experimentaremos uma alegria jamais experimentada nos dias da nossa vida aqui na terra. Será algo incomparável. Tanto que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A nossa mente não consegue nem sequer imaginar o tamanho da prosperidade e da alegria que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que aguardam a sua vinda, crendo, mantendo o seu coração firme no Senhor Jesus como nosso Salvador. O segundo objetivo dessa profecia é incentivar os cristãos à perseverança e à paciência. Deus está vendo todas as coisas que acontecem. Deus está vendo toda a perseguição que a igreja de Jesus Cristo sofre. Deus está vendo todos os inimigos que se levantam contra o seu povo para cometer atrocidades. E Deus não está de braços cruzados diante do sofrimento da sua igreja. Mas Ele está preparando, por um lado, uma grande restauração ao seu povo. Uma grande recompensa para a sua igreja perseguida. E ao mesmo tempo, Ele está preparando uma grande vingança contra os inimigos da igreja do Senhor Jesus. Portanto, meus irmãos, aguardemos no Senhor com paciência. Aguardemos no Senhor com perseverança. Aguardemos no Senhor com alegria, com expectativa. Porque aquele que fez as promessas é fiel para cumpri-las até o último dia. O Senhor está acima de todas as coisas. E Jesus irá se manifestar no tempo determinado para isso, no qual Ele voltará para buscar a sua igreja. Creiamos nisso e descansemos o nosso coração no Senhor e nas suas promessas maravilhosas. Acalmemos o nosso coração diante de tantas coisas que nós sofremos, na certeza de que esses dias estão contados e após o final desses dias, uma eternidade de prosperidade, de alegria e de espiritualidade nos aguarda na presença do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, fortaleça e alegre o seu coração. Querido Deus, obrigado por essa palavra tão maravilhosa que o Senhor fala a nós. Obrigado pelas suas profecias tremendas, porque apesar das dificuldades e das lutas que nós sofremos, o Senhor tem grandes coisas preparadas para nós. E o Senhor é maravilhoso para cumprir todas elas. Obrigado, Senhor, pela tua graça, obrigado pelo teu amor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Ajuda-nos a continuarmos perseverantes, firmes e confiantes no Senhor sobre todas as coisas, para a honra e glória do teu nome. Essa é a oração que fazemos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. E assim, meus amados irmãos, que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai eterno, que a comunhão, a consolação e a paz do Santo Espírito repousem sobre todos vós e sobre toda a igreja que pertence ao Senhor Jesus, hoje e para todos sempre.
Amém.